Eles programaram você para esquecer quem você é, o início do esquecimento. Eles programaram você para esquecer. E o mais perigoso de tudo é que você acreditou. Desde o berço, foi envolvido por histórias que não eram suas, medos que não eram seus, padrões que não nasceram com você, mas foram instalados como verdades. Disseram quem você deveria ser, o que deveria temer, o que era certo, o que era errado. E pouco a pouco você foi se afastando da sua verdadeira natureza. Você que veio das estrelas começou a acreditar que era apenas carne e osso, que era fraco, limitado e separado do todo. Mas e se eu te dissesse que isso nunca foi verdade? E se a sua dor, a sua confusão, o seu vazio forem apenas sintomas de uma alma que foi desconectada de sua própria luz? Este é o chamado do canal Despertar Interior. Nós não estamos aqui para te dar respostas prontas. Estamos aqui para te lembrar de quem você é, porque você esqueceu. Mas a sua alma nunca esqueceu. A Matrix da ilusão. Vivemos dentro de um teatro cuidadosamente arquitetado. Uma simulação de liberdade, onde a verdade é mascarada por distrações e a alma humana é adormecida por promessas vazias. A Matrix não é apenas um conceito de ficção, ela está ao seu redor, agora mesmo. Enquanto você ouve essas palavras, está nas notícias que espalham medo, nas redes sociais que vendem comparação, nas crenças que te limitam desde que aprendeu a falar. A Matrix é o sistema invisível que condiciona seus pensamentos, suas escolhas e até seus sonhos. Mas aqui vai um segredo. Ela só tem poder enquanto você acredita que está acordado. Despertar é perceber que a prisão está na mente, não fora dela. E nesse momento, milhares estão acordando. Estão vendo o jogo, questionando a realidade, buscando por algo além do que os olhos físicos podem ver. No canal Despertar Interior, nossa missão é acender essa fagulha. Porque a Matrix teme aqueles que se lembram de quem são. Porque quando você desperta, você não pode mais ser controlado. O retorno da consciência cósmica. Por eras incontáveis, a humanidade esqueceu de onde veio. Esqueceu que não é apenas carne, sangue e ossos. Esqueceu que há um fogo eterno pulsando dentro do peito, um código divino, um fragmento da consciência cósmica que tudo permeia. Esse esquecimento foi programado, foi ensinado, porque um ser humano desperto é impossível de ser manipulado. Ele não se curva, não se submete, não vive com medo. Ele vibra com a verdade do universo. E essa verdade está retornando agora. Não por acaso, você está ouvindo isso neste exato instante. O chamado está sendo feito a todos os que sentem que não pertencem a esse mundo adormecido. É hora de recordar, de lembrar que somos feitos da mesma matéria das estrelas, que viemos do todo e voltaremos ao todo. As tradições ancestrais sempre souberam disso. O hermetismo, o hinduísmo, o cristianismo místico, todos apontam para uma mesma origem, a centelha divina que habita em cada um de nós. Quando você olha para dentro e silencia a mente, o universo responde. O que chamamos de iluminação não é algo que se conquista, é algo que se desbloqueia. E o primeiro passo é dizer: eu não sou o que me fizeram acreditar que eu era. A rebelião dos despertos.
Em todo o planeta, algo silencioso e poderoso está acontecendo. Pessoas comuns estão acordando em meio ao caos. Não estão mais satisfeitas com uma vida programada, com rotinas vazias, com mentiras pintadas de verdades. Estão enxergando além do véu. E essa visão está causando uma rebelião não de armas, não de ódio, mas de consciência. É a revolução daqueles que decidiram sair do piloto automático. Homens e mulheres que sentem que existe algo muito maior por trás da realidade visível, que já não aceitam viver como peças de um jogo controlado por forças ocultas, que não acreditam mais que nasceram para apenas pagar contas, acumular bens e morrer. A rebelião dos despertos não tem bandeiras nem líderes, porque o despertar é interno, é silencioso. É um grito mudo que ecoa na alma e rompe as correntes da ilusão. Os despertos não procuram guerra, mas também não aceitam a escravidão da mente. São aqueles que, mesmo sendo ridicularizados, continuam firmes. Mesmo desacreditados, seguem ouvindo a própria alma. São aqueles que aprenderam a dançar com a verdade, mesmo que ela doa. E nesse exato momento, há milhares, milhões despertando juntos. É o início de um novo ciclo. É a luz invadindo as sombras. O jogo da ilusão e a matrix espiritual. Há uma ilusão que todos nós, em algum momento da vida, aceitamos sem questionar. Um véu invisível que cobre os olhos da humanidade, fazendo com que vivamos como marionetes em um palco, seguindo as regras de um jogo que não criamos. Esse jogo, que chamamos de vida, nos é imposto desde o nascimento e muitos jogam sem nunca questionar as regras, as peças ou os motivos por trás de tudo isso. A matrix espiritual é essa construção invisível, alimentada por medos, crenças limitantes e padrões impostos pela sociedade, pela família, pela religião e até por nós mesmos. Ela nos prende em uma ilusão de separação, separação do nosso propósito, separação do nosso poder interior, separação do divino que habita em nós. Vivemos dentro de um sistema de crenças que nos diz quem devemos ser, o que devemos fazer e o que é certo ou errado. E o pior, nos convencemos de que estamos livres, quando na verdade estamos apenas seguindo os padrões programados. Mas a verdade, a verdadeira verdade, é que nós fomos feitos para ser infinitamente maiores do que isso. A matrix espiritual quer que você acredite que não tem escolha, que está preso à realidade em que nasceu. Ela diz que não há mais nada além de um futuro de repetição e sofrimento. Mas a revolução está acontecendo agora, e ela começa com a compreensão de que o jogo é uma mentira. Quando você despertar para o fato de que está jogando um jogo que não quer jogar, que os valores e as crenças não são seus, mas foram-lhe impostos, algo poderoso acontece. A primeira chave para a liberdade é o reconhecimento de que você tem o poder de sair. A segunda chave é a decisão de jogar de acordo com as suas próprias regras. Você não está preso, você nunca esteve. E ao perceber isso, você começa a ver o mundo com novos olhos. Os padrões que antes o prendiam começam a se dissolver. E a liberdade começa a ser sua realidade. Você sai da matrix espiritual e começa a criar sua própria verdade,
Um novo jogo, mais alinhado com quem você verdadeiramente é. O despertar das cidades invisíveis. Existe um reino oculto que pulsa no coração da alma humana. Um lugar que não se vê com os olhos, mas que pode ser sentido com a alma. Ele não aparece nos mapas, nem é anunciado nos noticiários, mas está mais vivo do que qualquer cidade construída com concreto. Estamos falando das cidades invisíveis. Esses lugares não são geográficos, são estados de consciência, dimensões do ser que se abrem quando a mente silencia e o espírito desperta. Cada vez que você se liberta de um medo, cada vez que rompe um padrão, cada vez que escolhe a verdade da sua alma em vez da mentira do mundo, você dá um passo em direção a uma dessas cidades. Elas são feitas de amor, sabedoria e liberdade. São territórios onde a alma habita em plenitude, onde não há escassez, comparação ou competição. Nessas cidades, você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa ser mais bonito, mais rico, mais produtivo. Você só precisa ser. As cidades invisíveis são habitadas por almas despertas que caminham por este mundo, mas não pertencem mais a ele. São aquelas pessoas que carregam paz nos olhos, mesmo em meio ao caos, que oferecem luz, mesmo quando tudo parece escuro, que vivem com propósito, mesmo quando tudo ao redor tenta desviar seu caminho. E o mais sagrado é que essa cidade invisível já está dentro de você. Está nas escolhas que você faz, nos pensamentos que alimenta, na energia que cultiva. A sua missão não é construir essa cidade fora, mas habitá-la dentro. E quanto mais você habita essa verdade, mais essa cidade invisível começa a se manifestar no visível. Seu lar, suas relações, seu trabalho, tudo se transforma no reflexo dessa cidade sagrada. E então você entende. O verdadeiro paraíso não está no céu, mas no estado de consciência em que você escolhe viver. O céu começa agora. Ele está onde você está. Quando você se torna aquilo que procurava, o mundo ao seu redor se transforma para refletir quem você é. O silêncio que revela a verdade. O universo inteiro está em silêncio. Mesmo em meio ao caos, existe uma frequência abaixo do ruído que vibra em perfeita harmonia. Esse silêncio não é ausência de som. É presença de tudo. É o campo onde todas as respostas já existem antes mesmo das perguntas serem formuladas. Mas vivemos em uma era barulhenta, onde a mente grita o tempo todo, onde opiniões, notificações, julgamentos e pressões ecoam sem cessar. E por causa desse ruído, a maioria das pessoas não consegue ouvir a verdade. Mas a verdade, ela nunca deixou de falar. Ela apenas sussurra. E para ouvi-la, é preciso silenciar. Silenciar o ego, o medo, a pressa. Porque é no silêncio que Deus se revela. É quando você fecha os olhos, desacelera os pensamentos e respira profundamente que o sagrado se aproxima. É ali, naquele espaço entre um pensamento e outro, que mora o Espírito. É ali que você se lembra de quem realmente é. Por isso, não tenha medo do silêncio. Não fuja dele. Porque quando você se entrega ao silêncio, ele não te esvazia, ele te preenche. Ele limpa as mentiras, dissolve as dores, alinha o seu coração com o propósito maior. No silêncio, você não busca respostas, você se torna a resposta.
E, de repente, tudo o que era confuso fica claro. O que era pesado se torna leve. O que era distante se torna presente. Você percebe que não precisa entender tudo agora. Só precisa estar em paz. Porque a paz não vem depois que tudo se resolve. Ela é o estado que faz tudo começar a se resolver. O silêncio não é o fim. Ele é o portal. E uma vez que você atravessa esse portal, nunca mais volta a ser quem era. Você desperta. E esse é o verdadeiro som do despertar interior. A linguagem oculta do universo. Existe uma linguagem que não é falada, mas compreendida. Uma linguagem que não se ensina nas escolas, nem se lê nos livros. Uma linguagem que o universo inteiro fala e que poucos ouvem. É a linguagem dos sinais, dos encontros que parecem coincidência demais para serem apenas acaso, das músicas que tocam no momento certo, das palavras que alguém diz sem saber que era exatamente o que você precisava ouvir, dos números que se repetem, dois sonhos que parecem mensagens, dois ventos que sopram quando você pensa em desistir. O universo é vivo. Ele responde. E a resposta quase nunca é lógica. É simbólica. Mas há um segredo aqui. O universo só fala com quem está disposto a escutar. Só mostra os sinais para quem está desperto. E estar desperto não significa viver com os olhos abertos, mas com o coração alinhado. Quando você se conecta com sua essência, quando você silencia, confia e se entrega, tudo começa a fazer sentido. É como se uma nova camada da realidade se abrisse diante de você. Você percebe que não está sozinho, que existe uma inteligência amorosa te guiando, te preparando, te ensinando, não através do óbvio, mas do oculto. Porque as verdades mais profundas não se impõem. Elas se revelam. E quando você começa a enxergar com os olhos da alma, entende que absolutamente nada é por acaso. Que cada dor teve um motivo. Que cada espera teve um propósito. Que cada atraso foi um livramento. O universo nunca te negou nada. Ele apenas esperou que você estivesse pronto. E quando você está, ele fala. Fala com clareza, fala com amor, fala através da vida. E você entende. Porque a linguagem do universo não precisa de tradução, ela precisa de presença. E essa presença é o que abre as portas para a manifestação, para a intuição, para a verdadeira sabedoria. Aprenda a ouvir o que não é dito, porque às vezes o que você chama de silêncio é Deus sussurrando. A mente como instrumento de criação. Tudo o que você vê ao seu redor, antes de ser matéria, foi ideia. Antes de ser forma, foi pensamento. Antes de ser realidade, foi imaginação. A mente é o útero onde todas as realidades são gestadas. E o que você alimenta dentro dela, cedo ou tarde, nasce fora. Mas esse é um dos maiores mistérios esquecidos da humanidade. Esquecemos que criamos com a mente, que o mundo externo é apenas um espelho do nosso mundo interno. O que você acredita, você vê. O que você sente, você atrai. O que você teme, você cria. Porque a mente não distingue o real do imaginado, ela transforma tudo em experiência. Se você vive dizendo, eu não consigo,
O universo responde: está bem, você não consegue. Se você vibra escassez, a vida te traz ainda mais razões para se sentir sem. Mas quando você muda sua vibração interna, tudo lá fora muda com você. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o canal da sua percepção. A mente é como uma lente. E se a lente estiver suja, você vai pensar que o mundo inteiro é escuro. Mas quando você limpa a mente dos medos, das crenças limitantes, das culpas e dos traumas, a luz começa a entrar. E você percebe que a realidade não era cruel. Era apenas o reflexo da sua própria confusão interior. O segredo é lembrar que você não é a mente. Você é a consciência que observa a mente. Você é o ser que pode escolher outro pensamento, outra crença, outra visão. Quando você se torna o mestre da sua mente, você se torna o mestre do seu destino. E quando você entende isso, nunca mais se sente vítima da vida, porque você reconhece que a realidade é moldável, mutável e mágica, e que o pincel está em suas mãos. A mente é o instrumento, mas quem compõe a sinfonia é a sua alma desperta. Os 7 princípios que regem o invisível. Existe uma sabedoria ancestral, preservada em silêncio através das eras. Ela não pertence a uma religião, nem a uma cultura. Ela é universal, invisível, eterna. Ela foi revelada no Egito, ecoada na Grécia, escondida na alquimia e decifrada por poucos ao longo dos séculos. Essa sabedoria é o coração do Kybalion e revela os 7 princípios universais que sustentam tudo o que é, foi e será. Não são leis inventadas, são verdades descobertas. A primeira delas é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Isso significa que tudo começa na mente do todo e se repete na nossa. O universo, o tempo, o espaço, tudo é manifestação de uma mente suprema. Quando você pensa, você não está apenas imaginando. Você está tocando a substância do próprio universo. O segundo é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O macro reflete o micro. O externo reflete o interno. O mundo fora de você é o espelho do seu mundo interior. Quer mudar sua realidade? Mude sua vibração interna. O terceiro é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A matéria, a energia, os pensamentos, tudo vibra em diferentes frequências. Quando você entende isso, começa a escolher conscientemente a vibração que deseja emitir, e com isso, a vida que deseja atrair. Você não precisa dominar o mundo. Você precisa dominar sua frequência, e isso muda tudo. Porque, como ensina o despertar interior, a verdadeira transformação começa dentro. As leis que ninguém vê, mas todos vivem. O quarto princípio hermético é o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O que parece paradoxo é, na verdade, perfeição oculta. Luz e sombra, amor e medo, sucesso e fracasso são faces da mesma energia. O frio não é ausência de calor. É calor em menor grau. O ódio é amor distorcido. O fracasso é sucesso interrompido. Quando você compreende isso, para de lutar contra a vida.
você começa a transmutar, a transformar medo em fé, dor em crescimento, queda em impulso. Você deixa de ser vítima da realidade e se torna o alquimista dela. O quinto princípio é o princípio do ritmo. Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. O pêndulo da vida oscila. Nenhuma alegria é eterna e nenhuma dor também. Tudo passa. Tudo se move. E saber disso é o que impede a euforia de te iludir e a tristeza de te paralisar. Quando a maré da vida recuar, não entre em desespero. É só a onda se preparando para voltar com força. O sexto princípio é o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Não existe acaso. O acaso é apenas o nome que damos a uma lei não reconhecida. Pensamentos, palavras, ações, tudo o que você emite volta. Não há punição. Há ressonância. Você colhe o que planta, sempre. E quando entende isso, não vive mais no piloto automático. Passa a viver com intenção, com consciência, com propósito, porque você é causa, nunca apenas consequência. O princípio do gênero, a semente oculta da criação. O sétimo e último princípio hermético é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Não se trata de homem ou mulher, mas de forças universais. O masculino é o impulso, a ação, a direção. O feminino é a receptividade, a gestação, a sabedoria silenciosa. No macro é o sol e a lua. No micro é sua razão e sua intuição. Toda a criação nasce da união dessas duas polaridades. Um pensamento é masculino, um sentimento é feminino. Quando ambos se alinham, nasce a manifestação. Mas sem equilíbrio, há esterilidade. Pessoas que agem sem sentir forçam a realidade. Pessoas que sentem sem agir sonham, mas não concretizam. O verdadeiro poder está em unir o céu com a terra dentro de você, em alinhar intenção com fé, mente com alma. É aí que o invisível se curva à sua presença. É aí que a magia deixa de ser ficção e se torna natural. Porque o universo inteiro conspira quando você vibra em harmonia com as suas leis. O princípio do gênero te ensina a respeitar o tempo, honrar a gestação dos teus sonhos e permitir que o invisível fecunde tua realidade. A semente é invisível no solo antes de se tornar árvore. Mas ela já contém a árvore inteira dentro de si. Assim é você. A sabedoria que dormia em você. Se você chegou até aqui, é porque algo em você reconhece essa verdade antiga, não com os olhos da lógica, mas com os olhos da alma. Porque as leis herméticas não são apenas ensinamentos antigos, elas são lembretes de quem você realmente é. A realidade não é um acidente, ela é resposta, reflexo, reação a uma consciência desperta ou adormecida. E agora você sabe, há uma ordem por trás do aparente caos. Há um sentido por trás da dor. Há uma frequência oculta por trás de cada escolha, de cada pensamento, de cada silêncio. E é nesse silêncio que Deus sussurra.
O que você pensa, sente e acredita molda o universo ao seu redor. Você não é uma peça do tabuleiro. Você é o jogador, a caneta, o autor, o ponto de criação entre o céu e a terra. Tudo o que te cerca, problemas, bênçãos, encontros e perdas, são espelhos das forças que você emana. E a partir deste momento, sabendo disso, o que você vai criar? Qual realidade você escolherá cocriar? Não há mais volta, porque agora você sabe, você lembra, e uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original. O véu caiu, e o universo está esperando o seu comando. Com amor, despertar interior.